Bom, com a minha pergunta, eu queria pedir licença para entrar na intimidade do seu trabalho. Porque você deve imaginar qual a nossa curiosidade, nós leitores, a gente pega um livro desse que imagina, que sabe os anos de trabalho, e existe uma marca nos seus livros, na Olga, no Chateau, no livro do Marechal Montenegro, que é a forma como você começa. Você sempre tem procurado começar com uma cena, com uma descrição de uma cena, que dê ao leitor uma noção do que é que vem pela frente. A gente começa com uma cena forte, Marechal Montenegro, que ainda não era Marechal, fazendo um voo, entrando no avião para começar um voo sem nenhum instrumento, praticamente sem nenhum avião instrumento. Roubado. Ele, roubando o avião, né? Roubando o avião, e o avião ainda não estava concluído, e ele entra e percebe que ele não vai ter, que vai fazer um voo cego, como você chama. E essa cena é muito forte, porque, como eu disse, dá uma ideia do personagem que a gente vai encontrar, porque você fala, se ele recuar, ele não poderia recuar. Então, ele tem que, mesmo fazendo um voo cego, ele tem que ir em frente. E o livro, ele é o tempo todo assim, ele não pode recuar. Então, eu queria te pedir para comentar um pouco essa opção dessas cenas que você escolhe, focando mais em Marechal Montenegro, e um pouco de como se estrutura, como você começa a estruturar o livro. Não há grandes diferenças, na essência, entre se fazer um livro jornalístico, seja biografia ou não. Já produzi livros que não são exatamente biografias, Corações Sujos, Toca dos Leões. Não é diferente do que se faz cotidianamente num jornal. Uhum. Você recebe uma pauta, na hora que chega, o repórter chega no jornal todo dia, recebe uma pauta, busca levantar o maior número possível de informações e, na hora de escrever, dá aquilo a maior elegância formal, estética possível, que é o que se convencionou chamar de dar um tratamento literário. Agora, é impossível fazer isso todos os dias numa redação de jornal. Não adianta você se reencarnar o Machado de Assis num repórter brasileiro, estrangeiro, seja lá quem for, ele não vai fazer uma obra de arte todo dia no jornal, porque não dá jeito, não dá tempo. O espaço físico é pequeno, o tempo não é suficiente, o tempo para pesquisar, o tempo para escrever. Então, no fundo, o que você faz? Você tem que agarrar o leitor. Uhum. Tem que agarrar o leitor. É tanta coisa que um jornal oferece aos leitores, e no caso, uma livraria, você para no aeroporto e abre o livro, dá uma espiadinha, abre outro, dá uma espiadinha. Então, eu procuro fazer aquilo que a minha filha diz, que é dar uma cotovelada na gengiva do leitor na primeira página. Você tem que tomar um susto ali e dizer, opa, quero ver o que tem na página seguinte. Quero ver o que tem na página seguinte. Então, você vai ver que tem alguns truques. Você terminar capítulos no alto, para quê? Porque o sujeito está lendo, são 2h30 da manhã, ele está terminando o capítulo ali, ele fala, bom, mas são 2h30 da manhã, eu tenho que trabalhar amanhã cedo, eu vou ler mais um, né? Eu quero saber o que vai acontecer depois desse aqui. É um negócio que você vai aprendendo, que a vida vai te ensinando, que a profissão vai te ensinando. Agora, eu particularmente tenho uma preocupação obsessiva com a qualidade formal do texto. Tem muita preocupação, eu brigo, eu me desespero, escrevo e reescrevo dezenas de vezes o mesmo parágrafo, releio 200 vezes o mesmo capítulo, e cada vez que eu releio eu encontro uma coisa para melhorar, e cada vez, tanto que eu nunca li nenhum livro meu, nunca, a única exceção, a Ilha, quando completou 30 anos de edição, a Companhia das Letras resolveu fazer uma homenagem, reeditou o livro e pediu para eu fazer um capítulo, voltar a Cuba e fazer um capítulo comparando a Cuba de 75 com a Cuba do ano 2000. Eu fui obrigado a ler A Ilha. E li com nó nas tripas, porque eu falava, ih, rapaz, como eu escrevia mal, mas isso aqui podia ter sido tão melhor, isso aqui podia ter sido mais saboroso. E às vezes, parece brincadeira isso, às vezes eu estou trabalhando no meu birozinho, no meu estúdio lá, e falo, bom, tem uma informação aqui que eu sei que tem no Chateau. Aí vou lá e pego o Chateau e vou na página, mas aí você está lendo uma coisa, começa a ler a outra, falo, meu Deus, como é que eu deixei passar isso e tal. Então, é uma coisa compulsiva, uma
obsessão que não termina. Se eu bater o olho agora nesse exemplar, que você está com ele na mão, em qualquer página aí, e começar a ler, eu já vou te dizer, olha, isso aqui eu teria mudado. Isso aqui eu teria, olha, essa palavra aqui podia ter sido trocada por outra. Para quê? Para tentar transmitir ao leitor os sentimentos que eu tive quando apurei essas histórias. Então, eu quero transmitir a emoção que eu tive no dia que eu fiquei sabendo que o Montenegro, Tenente Montenegro, em plena Revolução de 30, rouba um avião no Campo dos Afonsos, um bombardeio, um caça, para ir e socorrer os amigos que estavam ilhados em Belo Horizonte e em Barbacena, e ele rouba o avião mais novo que tem, recém-importado, recém-montado pela Escola de Aviação Militar, e só na hora que ele já está com o avião na pista que ele descobre que era novo demais, não tinha nem relógio, não tinha nenhum instrumento, não tinha bússola, não tinha nada. E é isso que você contou aí, né? Se eu frear e descer, for buscar outro, eles me botam na cadeia. Então vai não assim tem mesmo. volta. E não tem volta. Não tem volta. Então vai assim mesmo. Então puxa ali e tira o bicho e vai bombardear Belo Horizonte. Eu fiquei tão espantado com isso que eu falei, eu tenho que transmitir para o leitor esse espanto. E a mesma coisa com as emoções, com a vida pessoal dele, com a relação dele com a dona Maria Antonieta, com a coisa dele, a briga dele com os militares. E aí é um negócio que você não pega só o personagem, o livro começa a criar galhos para os lados, né? Começa a criar ramos para os lados. Então é um personagem novo que entra aqui, é um Eduardo Gomes, que acaba, neste caso, que acaba perpassando pelo livro inteiro, porque uma coisa que o produtor, o Cláudio, me chamou a atenção ontem, que ele disse o seguinte, olha, é uma história de uma amizade. Esse livro é também, além de ser a história de um homem, é também a história de uma amizade destruída, que é a amizade entre ele e o Eduardo Gomes. Porque é isso, a história de dois amigos que um dia a visão de um e de outro coloca os dois em choque, a vida os separa, a política, a história os separa, e depois a morte vai juntar os dois de novo. Estão enterrados, um a meio metro do outro, na cripta dos heróis, cemitério de São João Batista, no Rio de Janeiro. Então, na verdade, essa preocupação que você fala, né, abrir o livro com isso, porque eu podia ter aberto o livro convencionalmente. No dia tal, assim, de 1900 e tanto, nasceu na maternidade tal, em Fortaleza, um menininho de olho azul, filho do seu fulano de tal, foi batizado aos 3 meses, falou papai e mamãe com 4 meses e tal. Eu não sei se o leitor se anima, vai falar, não, deixa eu ver esse outro aqui, vou olhar e aí compro o livro do vizinho. Verdade. Então, por isso é que a pesquisa a pesquisa para escrever um livro deles, se torna essencial. Tão importante quanto ter alguma familiaridade com as palavras é a qualidade da pesquisa. Quanto maior for o volume de informações que o autor tiver, mais bem escrito vai ser o livro. No próximo bloco, Fernando Moraes fala sobre o seu método de trabalho.